bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim compartilhar com vocês a gratidão de julho, comentando um pouco sobre esse mês tão especial, então vamos lá! Primeiramente eu quero tirar um tempinho aqui para agradecer por vocês, por cada um que tá aqui, assistindo os meus vídeos, que acompanha o meu canal, sempre tá vendo os conteúdos que eu posto, Esse mês de julho foi um mês muito especial, que eu consegui trazer bastante coisa aqui pro canal. E também que eu recebi muitos comentários muito gentis, de pessoas muito queridas, me apoiando, me dando ideias. Então isso cada vez me dá mais e mais força para continuar aqui, para melhorar, Então sou muito grata por vocês, muito obrigada por estarem aqui. Em especial eu quero agradecer a Ana Carolina, que foi uma inscrita que acho que foi no mês passado mesmo, em julho, que se inscreveu aqui no canal, que tá sempre comentando nos meus vídeos, sempre deixando uma ideia legal, eu sempre converso ali com ela, então muito obrigada mesmo pela vida de cada um de vocês. Falando agora sobre as leituras desse mês, a minha leitura bíblica foi de 1ª e 2ª Reis. Eu tô fazendo essa leitura da Bíblia em ordem dos livros, do começo ao fim. E eu gosto muito dos livros de Reis, desses 2 livros, que conta desde a história do reinado de Salomão, depois sobre a ruptura, entre Israel e Judá, esses 2 reinos que surgem, dando exemplos de cada rei, falando sobre como foi o reinado de cada um, como cada um agiu, sabe? Eu gosto muito dessa parte da história, gosto muito de também juntar os pontos, aqui em Israel tinha tal rei, em Judá tinha tal rei, como eles agiam, É uma história que eu gosto muito agora, Nesse novo mês, agosto, eu estou lendo Crônicas, que também fala sobre essa parte da história, Então, é um livro que é muito interessante pelas histórias em si e também pelos aprendizados que trazem, E também pensar que durante todos esses anos, em que houveram reis bons, reis maus, reis que cuidaram do povo, reis que não cuidaram do povo, Deus sempre estava presente, cuidando deles, ou quando eles eram castigados pela idolatria deles, Mas em todos os momentos Deus estava com eles, então é muito interessante também ver essa perspectiva de fora, essa sendo o que estava acontecendo, mas também vendo todo o contexto maior, sabe? Então, são livros que eu gosto muito de ler. Como eu comentei, agora eu estou lendo o livro de Crônicas, estou em 2ª Crônicas. E outro livro que eu finalizei a leitura, porque eu estava há um tempinho já lendo ele, porque eu gosto muito de livros, como eu recém comentei, livros de história, que tenham narrativas, personagens, que te fazem pensar, pegar a lição por trás do que aconteceu, Então, eu não sou muito acostumada a ler livros mais, vamos dizer, teóricos. Eu gosto bastante de ler livros de teologia, Tish Warren, Liturgia do Ordinário, um dos meus livros preferidos, Mas eu sou mais acostumada com histórias, narrativas mesmo, Mas uns amigos meus me indicaram a ler esse aqui, inclusive me emprestaram esse livro, Que é do Jacob Petrie, As 16 Leis do Sucesso. Esse aqui, que foi, a obra original é do Napoleão Hill, mas esse autor pegou, essa obra e reescreveu, colocando algumas ideias novas, resumindo, passando para os dias atuais, esses conhecimentos. Então, foi uma leitura interessante, não é um dos meus tipos preferidos de livro, Mas deu para pegar algumas lições, aprender com os exemplos que ele dá, Cada uma dessas leis do sucesso, são coisas bem práticas de aplicar na nossa vida, como cuidar dos nossos pensamentos, das pessoas que a gente convive, enfim, várias coisas assim que a gente pode aplicar no dia a dia, já ir mudando, mudando a nossa mentalidade. Então, foi uma leitura bem interessante. E eu também tô lendo David Copperfield, mas eu nem vou falar sobre ele aqui, porque eu tô no começo do livro, então eu ainda não tenho um julgamento formado, para compartilhar com vocês. Tô gostando, mas na próxima gratidão aí eu faço uma resenha mais completa sobre esse livro. E agora sim, conversando sobre o que aconteceu no mês de julho, que foi o mês de muitos acontecimentos. Para começar, já no dia 1, foi um dia muito marcante. Eu até deixei um vlog aqui
registrei tudinho desse dia, porque eu e minha família, a gente fez a loucura de acordar super cedo. Acho que a gente acordou 5 e pouco da manhã, saiu antes das 6, pra ir no centro sentir o frio. Acho que tava menos 6 graus quando a gente tava lá no centro, que tem os termômetros, né? E principalmente o que eu queria ir no centro pra ver era uma fonte de perfume, que ela tava congelada, então ela tava muito, muito bonita, assim, você conseguia ver o gelo, assim, o formato diferente, a água caindo, assim, e parava pela metade porque tava congelada, tava muito, muito frio mesmo, mas valeu a pena. E se você ver esse vídeo, você vai ver mais cenas, mas vou deixar umas fotinhos aqui do lado também, tava lindo demais. E depois a gente foi na academia, né? E na volta tivemos uma outra surpresa que superou a beleza do que a gente tinha visto primeiro, que é ali perto do Lago da Joaquina Ritabir, né, do lado da rua, tem uma plataforma de madeira e tava congelada, tava cheia de geada, toda branquinha, e a gente conseguia, sério, deslizar, parecia que a gente tava patinando, e tinha muita gente lá também, brincando, tirando foto, fingindo que tava patinando mesmo. E tava lindo o lago, assim, com toda uma névoa por cima, tava uma paisagem muito linda. E foi muito legal estar ali. Várias pessoas também escrevendo ali na geada o nome delas, a data. Então foi muito, muito bom. Valeu super a pena passar o frio, porque parecia que nem tava frio de tanto que a gente se divertiu. Então foi uma manhã muito especial que abriu com chave de ouro o nosso mês. Passando agora pro final de semana do dia 12 e do dia 13, que nós fomos lá para Frederico Westphalen, que é a cidade que parte da minha família mora, para ir no aniversário de 1 aninho do meu primo. Ele é o Caio, ele é um nenê muito fofo, muito querido, muito alegre, então a gente ficou muito feliz de poder ir até lá, né, fazer parte da festinha dele. Eu tenho também uma prima, que é a irmã mais velha dele, e tinha brinquedo lá de criança, pula-pula, e a gente pôde ir lá, matar a saudade da família, conversar bastante. Eu brinquei muito, muito com a minha prima, saí cansada da festa de tanto que a gente brincou juntas, então, por ser, né, bem longe essa cidade, acaba que a gente não vê tanto essa nossa parte da família, dos meus tios, dos meus avós que moram lá, né? Mas foi bom demais ir pra lá, matar a saudade, passar um tempão juntos, então foi muito especial também. Agora, eu não assisti nenhum dorama esse mês, foi um mês que eu, nem minha mãe, né, que a gente sempre assiste dorama juntos, a gente não parou pra assistir nada novo, mas sobre o mundo cinematográfico, eu tenho aqui uma novidade para conversar, que a gente foi no cinema assistir o filme do Superman. Eu não sou fã da DC, eu cresci assistindo os filmes da Marvel, indo no cinema ver os novos filmes da Marvel, assistindo séries da Marvel, acompanhando as novidades, né, desse universo cinematográfico, mas nunca me chamou a atenção o mundo da DC. Mas tinha tanta gente falando desse novo Superman, de como esse novo diretor, né, trouxe uma nova visão pro filme, pro personagem, que eu fiquei muito curiosa e fui assistir. E realmente merece a fama que teve. A fama que tá tendo ainda, né, de muitas pessoas falando sobre esse filme, porque é um filme muito bom, que tem uma história que realmente fala sobre vários personagens que eu nem sabia que existiam nesse universo, mas é uma história que ao mesmo tempo é engraçada, que é emocionante, que traz ali umas reviravoltas, tem tanto partes que os personagens param para conversar e que você reflete, né, sobre toda essa questão da figura que o Superman ele representa para as pessoas e de todos aqueles conflitos internacionais que tá tendo, que o Superman se envolve, né? E também muitas cenas de ação, de luta. Muito interessante mesmo, achei muito divertido esse filme. O cachorrinho, né, o Krypto, coisa mais fofa, parece muito a Polly, tanto na aparência dele quanto na loucura, na falta de controle que aquele cachorro tem, que é igual a minha Polly.
Então foi muito divertido ir no cinema assistir esse filme. E agora, passando por uma comemoração muito especial, que esse mês de julho foi o aniversário do meu namorado, o Luca, e a gente teve meio que duas festinhas, assim, dois momentos de comemorar. Primeiro foi no dia 27, que a gente se reuniu, né, na casa de uns amigos para comer um bolo, teve toda uma surpresa especial para ele, temática de One Piece, que ele gosta muito de One Piece, e a gente foi lá, jogou jogo juntos, teve karaokê, teve bolo, teve doce, então foi um momento muito especial mesmo, ele ficou bem surpreso com a temática, tudo que prepararam, foi bem legal. Mas aí no dia 30, que é o dia mesmo do aniversário dele, né, que por cair em um dia de semana é mais difícil reunir todo o pessoal para comemorar, né, por isso que foi dia 27 a outra festa. Mas no dia 30 eu fiz um piquenique bem simples, bem tranquilinho assim, ali no Lago da Joaquina com ele. Foi meio que uma surpresa que eu preparei. E eu levei alguns salgados, levei um bento cake, um mini bolinho. E a gente ficou lá, ficou conversando. Depois a gente voltou aqui pra casa, né, que teve também um bolo pra ele. A minha mãe fez uma comida ali que ele gosta, um nhoque com molho. E foi um dia muito bom, muito divertido, muito bom poder fazer parte, né, pela primeira vez do aniversário dele. Primeira vez comemorando com ele, então foi um dia muito especial, dia 30, né? E essa semana do dia 30 foi uma semana muito agitada, muito animada, muito boa, porque as minhas priminhas, a Sara e a Isa, vieram passar a semana das férias de inverno com a gente aqui em Gramado, né? E elas são muito fofinhas, muito queridas, muito enérgicas também. Então foi uma semana que eu brinquei muito de Barbie, que eu joguei Minecraft, que a gente foi no parquinho, que a gente andou pelo centro. Foi uma semana um pouquinho cansativa, mas que valeu super a pena, porque é bom demais estar com as minhas primas, passar um tempo com elas, né? A gente mora em cidades diferentes também, então acaba que a gente não tem tanta convivência como eu gostaria de ter com elas. Mas poder ter esses momentos, gerar essas memórias, né, delas comigo e eu com elas, foi muito especial também. A gente fez uma cabana na sala, a gente se divertiu muito, foi assim, uma festa todo dia. Então foi uma ótima forma de finalizar o mês também com um grande estilo, passando essa semana toda com as pessoas que eu amo. Também, claro, né, foi o mês que eu continuei a estudar, a me dedicar nos estudos, a tentar cada vez mais firmar uma rotina, estudar mais, aprender mais, me dedicar mais. E eu tô feliz com o andamento, né, desse projeto de ser concurseira, de aprender os conteúdos. E também eu testei algo novo durante o mês de julho, que estou muito feliz que deu certo e quero continuar fazendo isso. Eu estou escrevendo offs, que são textos, roteiros, sabe? Para os meus amigos, que eles têm essa empresa de viagem, que eles promovem lugares de Gramado, fazem toda essa parte do turismo, né? Então, por exemplo, no YouTube, quando tem um vídeo novo, ou no Instagram, quando tem um Reels, né? Sou eu que escrevo alguns dos textos. Então, foi muito bom ter essa experiência de estar aprendendo algo novo, né? De estar me adaptando a isso. É muito bom quando eles postam um vídeo, eu vou assistir, pera, eu escrevi isso aqui. Então, cada vez eu estou aprendendo mais, tem sido muito bom ter essa nova ocupação, esse trabalho, né? Que é home office, ou seja, eu posso ficar em casa escrevendo, fazendo algo que eu gosto, que eu amo escrever. Então, também foi algo muito positivo que aconteceu durante o mês de julho. Essa foi a minha gratidão, falando sobre tudo de bom que aconteceu nesse mês, as coisas boas que eu fiz, que eu aprendi. E é aquilo, sempre que a gente para pensar, para analisar os nossos dias, as coisas que a gente vive, a gente sempre vai encontrar tantas bênçãos, às vezes até coisas que passam despercebidas, mas que fazem uma grande diferença na nossa vida. Então eu te convido agora a também pensar na sua gratidão de julho, algo bom que aconteceu, ou até algo que não foi tão legal, mas que você aprendeu com essa experiência, um livro bom que você leu. Então comenta aqui
que eu vou gostar muito de ler e conversar com vocês aqui nos comentários, tá bom? Até um próximo vídeo, Deus abençoe, tchau, tchau!